Branca de Neve e os Sete Anões. Há muito e muito tempo, bem no meio do inverno, quando os flocos de neve caíam do céu, leves como as plumas, uma rainha estava sentada costurando junto a uma janela com esquadrias de ébano. Costurava distraída, olhando os flocos de neve que caíam lá fora, e por isso espetou o dedo com a agulha, e 3 gotas de sangue caíram na neve. Aquele vermelho em cima do branco ficou tão bonito que ela pensou: eu queria ter um neném assim, que fosse branco como a neve, vermelho como o sangue e negro como a madeira da moldura desta janela. Algum tempo depois, ela teve uma filha, que era branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue e tinha cabelos negros como o ébano. Deram a ela o nome de Branca de Neve. Mas quando ela nasceu, a rainha se foi. 1 ano mais tarde, o rei casou de novo. A rainha era linda, mas muito orgulhosa e prepotente, tão vaidosa que não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Tinha um espelho mágico e gostava de olhar nele e perguntar: espelho, espelho, quem é a mais linda de todo o país? E o espelho respondia: senhora rainha, tu és a mais linda de todo o país. Então ela ficava satisfeita, porque sabia que o espelho dizia sempre a verdade. Mas à medida que Branca de Neve crescia, ia ficando cada vez mais bonita. E quando tinha seus 7 anos, já era tão bela quanto o dia e a mais bonita do que a própria rainha. Um dia, quando a rainha perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, quem é a mais linda de todo o país? O espelho respondeu: senhora rainha, tu és a mais linda que estás aqui, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. A rainha engoliu em seco, ficou amarela e verde de inveja. Cada vez que ela olhava para Branca de Neve, depois disso, tinha tanto ódio dela que seu sangue até fervia no peito. A inveja e o orgulho cresceram como ervas daninhas dentro do coração da rainha, até que ela não conseguia ter um momento de sossego, nem de noite, nem de dia. Finalmente mandou chamar um caçador e disse: suma com esta menina! Suma com esta menina da minha frente! Quero que você a leve para o fundo da floresta e acabe com ela. Para provar que você fez isso mesmo, traga-me o coração dela. O caçador obedeceu. Levou a menina para a floresta, mas quando puxou seu facão de caça e se preparava para cumprir o desejo da rainha, a inocente Branca de Neve começou a chorar e disse: por favor, querido caçador, deixe-me ir. Eu fujo para o fundo do mato e nunca mais volto para casa. Ela era tão bonita, tão meiga e gentil, que o caçador ficou com pena e disse: está bem, menina, pobre coitada, fuja! Mas para si mesmo pensou: num instante os animais selvagens vão devorá-la. Porém, como nesse caso não há o que eu possa fazer, isso já tirava um peso enorme de cima dele. Logo depois, um filhote de javali saiu correndo do mato. O caçador acabou com ele, tirou seu coração e o levou para a rainha, como prova de que tinha cumprido sua missão. Enquanto isso, a pobre menina estava sozinha no meio da grande floresta. Apavorada, ela se assustava com todas as folhas das árvores e não sabia para onde ir. Começou a correr. Correu, correu por cima de pedras e pelo meio de moitas de espinhos. E os animais ferozes
passavam por ela, sem fazer mal nenhum. Correu enquanto as pernas aguentaram, até que, finalmente, pouco antes de anoitecer, avistou uma casinha e entrou nela para descansar. Lá dentro tudo era pequenininho, mas limpo de fazer gosto. A mesa estava posta com uma toalha branca e 7 pratinhos, cada um com sua faca, seu garfo, sua colher e 7 canequinhas. Do outro lado, junto à parede, havia 7 caminhas enfileiradas, cobertas por lençóis brancos imaculados. Branca de Neve estava morrendo de fome e sede, mas não queria comer a comida toda de ninguém. Por isso comeu um pouquinho de pão e de legumes de cada prato e bebeu um gole de vinho de cada caneca. Depois estava tão cansada que resolveu se deitar em uma das camas, mas nenhuma servia exatamente para ela. Algumas eram compridas demais, outras eram curtas demais, até que a 7ª era do tamanho perfeito. Resolveu ficar por ali, rezou suas orações e caiu no sono. Quando já estava bem escuro, chegaram os donos da casa. Eram 7 anões que todos os dias iam para as montanhas minerar prata, com suas pás e picaretas. Acenderam suas velinhas e quando tudo ficou iluminado, eles perceberam que alguém tinha estado por ali, porque algumas coisas estavam fora do lugar. O primeiro disse: "Quem sentou na minha cadeira?" O segundo: "Quem comeu no meu prato?" O terceiro: "Quem deu uma dentada no meu pão?" O quarto: "Quem andou beliscando os meus legumes?" O quinto: "Quem usou meu garfo?" O sexto: "Quem cortou com minha faca?" E o sétimo: "Quem bebeu na minha caneca?" Depois o primeiro olhou em volta e viu que a cama dele estava amassada, como se tivesse uma coisa cavado no meio, e perguntou: "Quem deitou na minha cama?" Os outros vieram correndo e gritaram: "Alguém deitou na minha cama também." Mas quando o sétimo olhou para a cama dele, viu que Branca de Neve ainda estava deitada lá, dormindo. Chamou os outros, que chegaram num instante. Começaram a gritar, muito espantados. Foram buscar as velas e as levantaram bem alto por cima de Branca de Neve. "Deus do céu!" gritaram. "Deus do céu! Que menina tão linda!" Ficaram tão maravilhados com ela que nem a acordaram, mas deixaram que ela continuasse dormindo na caminha. O 7º anão dormiu com seus companheiros, 1 hora com cada um, e depois a noite já tinha acabado. Na manhã seguinte, Branca de Neve acordou e, quando viu os 7 anões, levou um susto, mas eles foram muito simpáticos, com um jeito amigo, e perguntaram: "Qual o seu nome?" "Meu nome é Branca de Neve", respondeu ela. "Como é que você veio parar na nossa casa?" Os anões quiseram saber. Então ela contou a eles tudo o que tinha acontecido, como a madrasta queria dar sumiço nela, como o caçador a poupou, como ela tinha caminhado o dia todo até que finalmente encontrou a casinha deles. Os anões disseram: "Se você tomar conta de nossa casa, cozinhar para nós, fizer as camas, lavar, costurar e cerzir nossas roupas e deixar tudo bem limpinho e arrumado sempre, pode ficar morando conosco e nunca vai lhe faltar nada." "Que bom!" disse Branca de Neve. "Eu ia adorar." E foi assim que ela ficou tomando conta da casa. Todas as manhãs eles saíam para a montanha, para garimpar ouro e prata, e todas as noites voltavam para casa e ela tinha feito o jantar. Mas ela passava o dia todo sozinha, e os bondosos anões acharam bom avisar: "Muito cuidado com sua madrasta, ela vai descobrir logo que você está aqui.
Não deixe nunca ninguém entrar na casa. Pois bem, a rainha, que pensava ter comido o coração de Branca de Neve, agora tinha certeza de que era a mais bonita do lugar. Foi até diante do espelho e perguntou: Espelho, espelho, quem é a mais linda de todo o país? E o espelho respondeu: Senhora rainha, tu és a mais linda que está aqui. Mas Branca de Neve, que foi embora com os 7 anões na montanha onde mora, é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. A rainha engoliu em seco. Como ela sabia que o espelho nunca mentia, compreendeu que o caçador a enganara e que Branca de Neve ainda estava viva. Ficou então pensando sem parar, imaginando que jeito podia dar para acabar com a menina, porque ela tinha que ser a mulher mais linda do mundo, senão a inveja não ia deixá-la em paz. Afinal, acabou fazendo um plano. Sujou o rosto todo e se vestiu como se fosse uma velha vendedora ambulante, para que ninguém pudesse reconhecê-la. Com esse disfarce, atravessou as 7 montanhas até a casa dos 7 anões. Bateu na porta e anunciou: Belas coisas para vender, quem quer comprar, bonito e barato. Branca de Neve olhou pela janela e perguntou: Bom dia, minha boa velha, o que é que a senhora tem para vender? Corpetes lindos, de todas as cores, respondeu ela. E estendeu um corpete brilhante, tecido em seda colorida. Esta senhora tem um ar tão honesto, pensou Branca de Neve. Não pode fazer mal se eu deixar que ela entre. Por isso, abriu a porta e comprou o belo corpete. Minha filha, você está tão mal arrumada, disse a velha. Vem cá, deixe que eu dê o laço direito. Sem desconfiar de nada, Branca de Neve se aproximou dela e deixou que a velha a vestisse e amarrasse o corpete novo. Mas ela teve um gesto tão rápido e apertou tanto o cadarço do colete que Branca de Neve ficou sem fôlego e caiu como se tivesse morrido. Muito bem, disse a rainha. Agora você não é mais a mais linda do mundo. E foi embora correndo. Um pouco mais tarde, quando caiu a noite, os 7 anões voltaram para casa. Ficaram horrorizados ao ver sua adorada Branca de Neve caída no chão. Ela estava tão imóvel que eles pensaram que ela estivesse morta. Levantaram-na com cuidado e, quando viram que a roupa estava apertada demais, cortaram o corpete. Com isso, ela respirou um pouquinho e bem devagar foi voltando à vida. Quando os anões ouviram o que tinha acontecido, disseram: É claro que essa velha vendedora era a rainha malvada e mais ninguém. Você tem que ser muito cuidadosa e não pode deixar ninguém entrar em casa. Quando a malvada chegou em casa, foi direto para a frente do espelho perguntar: Espelho, espelho meu, vem já e me diz quem é a mais linda de todo o país? E o espelho respondeu como sempre: Senhora rainha, tu és a mais linda que estás aqui, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. Quando ouviu isso, a rainha sentiu um aperto tão grande no peito que parecia que o sangue ia ferver, pois compreendeu que Branca de Neve ainda estava viva. Mas não faz mal, disse. Desta vez vou pensar em alguma coisa que vai mesmo destruir você de uma vez por todas. Com a ajuda de uns encantamentos mágicos que conhecia, fez um pente envenenado. Depois se disfarçou de novo como se fosse outra velhinha e mais uma vez atravessou as 7 montanhas até a casa dos 7 anões. Bateu na porta e disse:
belas coisas para vender. Quem quer comprar, bonito e barato? Branca de Neve olhou pela janela e disse: vá embora, não posso deixar ninguém entrar. Mas você pode olhar, não pode? Perguntou a velha, mostrando o pente. A menina gostou tanto dele que esqueceu de tudo e abriu a porta. Combinaram o preço e aí a velha disse: agora eu vou pentear você direitinho. Sem desconfiar de nada, Branca de Neve ficou bem quieta, deixando que a velha a penteasse. Mas assim que o pente tocou seu cabelo, o veneno fez efeito e ela caiu desmaiada, como se estivesse morta. Aí está, minha beleza, disse a malvada. Agora vai ser o seu fim. E foi-se embora. Mas, felizmente, a noite já vinha caindo e logo os anões chegaram em casa. Quando viram Branca de Neve caída no chão, como se estivesse morta, imediatamente desconfiaram da madrasta. Examinaram Branca de Neve com cuidado e encontraram o pente envenenado. Assim que o arrancaram dos cabelos dela, a menina despertou e contou como tudo tinha acontecido. Mais uma vez, eles avisaram que ela precisava ter cuidado e não devia abrir a porta para ninguém. Quando a rainha chegou ao castelo, foi direto para o espelho e perguntou: espelho, espelho, vem já e me diz, quem é a mais linda de todo o país? O espelho respondeu do mesmo jeito que antes: senhora rainha, tu és a mais linda que estás aqui, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. Quando ouviu o espelho dizer isso, ela tremeu e se sacudiu de raiva, gritando: Branca de Neve tem que morrer, mesmo que isso custe a minha própria vida. Então ela foi até um quarto secreto e isolado, onde ninguém entrava, nem se sabia que existia, e fez uma maçã muito venenosa. Tinha um aspecto tão bonito por fora, branca com faces vermelhas, que qualquer pessoa que a visse ia querer comer. Mas qualquer um que comesse um pedacinho ia morrer. Quando a maçã ficou pronta, ela se transformou em camponesa. E mais uma vez atravessou as 7 montanhas até a casa dos 7 anões. Bateu na porta e Branca de Neve pôs a cabeça para fora da janela. Não posso deixar ninguém entrar. Os anões não querem. Não faz mal, disse a camponesa. Eu só quero me livrar destas maçãs. Tome, eu lhe dou uma de presente. Não posso, disse Branca de Neve. Não posso aceitar nada. Você está com medo de que esteja envenenada? Perguntou a velha. Bobagem! Veja, vou cortar a maçã pelo meio. Você fica com a banda vermelha e eu fico com a banda branca. Mas a maçã tinha sido tão bem feita que só a banda vermelha é que tinha veneno. Branca de Neve estava morrendo de vontade de comer a maçã e quando viu a camponesa dando uma dentada na fruta, não conseguiu resistir. Estendeu a mão e pegou a metade envenenada. Assim que deu uma mordida, caiu desmaiada ao chão. A rainha deu um olhar cruel, uma gargalhada terrível e disse: branca como a neve, vermelha como sangue, negra como o ébano, desta vez os anões não vão conseguir reviver você. E quando chegou ao castelo, perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, vem já e me diz quem é a mais linda de todo o país? E o espelho finalmente respondeu: senhora rainha, tu és a mais linda de todo o país. Então seu coração invejoso ficou sossegado, se é que um coração invejoso pode ficar sossegado.
Quando os anões voltaram para casa, ao cair da noite, encontraram Branca de Neve caída no chão. Não saía nem um pouco de hálito de sua boca, e ela estava realmente inerte. Eles a levantaram, procuraram bem para ver se encontravam alguma coisa venenosa. Afrouxaram as roupas dela, despentearam o cabelo, lavaram a menina com água e vinho, mas não adiantou nada. Sua bem-amada continuava inerte. Puseram-na numa cama, sentaram-se todos em volta. Choraram e se lamentaram durante 3 dias. Depois iam enterrá-la, mas ela ainda tinha aspecto fresco e cheio de vida e continuava com as suas lindas bochechas vermelhas. Não podemos botar essa menina na terra escura, disseram. Então fizeram um caixão transparente de vidro, de modo que ela pudesse ser vista de todos os lados. Deitaram Branca de Neve no caixão e escreveram o nome dela em letras de ouro, acrescentando que ela era filha de um rei. Depois puseram o caixão no alto de uma colina e um deles sempre ficava ao lado, montando guarda. E os pássaros foram chegando e também choraram por Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo e depois uma pomba. Branca de Neve ficou no caixão por muitos e muitos anos. Ela não se decompunha e parecia dormir, continuando sempre branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano. Até que um dia um príncipe veio por aquela floresta e parou para passar a noite junto à casa dos 7 anões. Viu o caixão no alto da colina, viu a linda Branca de Neve dentro dele, leu as letras de ouro no caixão. Então disse aos anões: Eu quero esse caixão, por favor. Pagarei por ele o quanto vocês pedirem. Mas os anões responderam: Não nos separaríamos dele nem por todo o dinheiro do mundo. Então, por favor, me deem o caixão, insistiu ele, porque não vou poder continuar vivendo se não puder ficar olhando Branca de Neve. Vou honrá-la e respeitá-la para sempre. Aí os anões ficaram com pena e resolveram dar o caixão a ele. Quando os criados do príncipe o levantaram e foram carregá-lo nos ombros, um deles tropeçou numa raiz. Com o tropeção, o pedaço envenenado da maçã que havia comido se soltou da garganta. Branca de Neve desengasgou, abriu os olhos, levantou a tampa do caixão, sentou e voltou à vida. Onde é que estou? Perguntou. Está comigo, respondeu o príncipe todo alegre. Então ele contou o que tinha acontecido e disse: Eu amo você mais do que qualquer outra coisa no mundo. Venha comigo até o castelo de meu pai e vamos nos casar. Branca de Neve também se apaixonou pelo príncipe e foi com ele. Começaram logo os preparativos para uma festa maravilhosa de casamento. A madrasta malvada de Branca de Neve também foi convidada. Depois de se arrumar toda, com suas roupas mais bonitas, foi para a frente do espelho e perguntou: Espelho, espelho, venha já e me diz, quem é a mais linda de todo o país? O espelho respondeu: Senhora rainha, tu és a mais linda que estás aqui, mas a jovem rainha é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. Ouvindo isso, a malvada xingou, amaldiçoou, ficou tão horrorizada que não sabia o que fazer. Primeiro não queria ir ao casamento, mas não podia resistir à curiosidade de ver a jovem rainha. No momento em que entrou no salão, reconheceu Branca de Neve e ficou tão apavorada que nem conseguiu se mexer. Seu ódio e sua inveja se transformaram em veneno no mesmo momento, e ela, bem em frente Branca de Neve, ficou envenenada e caiu dura. Branca de Neve e o príncipe
se casaram e viveram felizes para sempre. E os 7 anões, como grandes amigos de Branca de Neve, passaram a frequentar o palácio e já tinham a promessa que seriam os padrinhos dos futuros filhos. Assim, todos viveram felizes e na mais pura harmonia. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!